Olá, queridos! Para quem não me conhece, sou Cristiane Assis, médica ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal, mãe do Alexandre e da Maia, apaixonada pelo feto e a tudo que ele se refira. Esse é mais um vídeo do Minhocário das Gestantes, esse local criado com carinho para que vocês possam deixar todas as minhocas que incomodam as suas cabeças, podendo assim ficar tranquilas para aproveitar esse momento tão especial que é a chegada de um bebê. O assunto de hoje é líquido amniótico, para que serve e como é produzido. Apesar do que muitos podem pensar, ele não serve para dizer que está na hora do bebê nascer, mesmo porque alguns bebês podem nascer com a bolsa íntegra, como nessa foto que eu vou mostrar para vocês. Pode parecer estranho e isso é raro de acontecer, mas acontece, né? O líquido amniótico é um importante componente do ambiente intrauterino. Sua produção e absorção depende de uma série de mecanismos interdependentes entre o feto, a placenta, as membranas e o organismo da gestante. Suas propriedades físicas e composição podem, por exemplo, ser utilizadas para fazer importantes diagnósticos médicos sobre a saúde do feto, mas isso é assunto para uma aula específica para os médicos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre para que ele serve e como ele é produzido. As funções do líquido amniótico são proteger o feto contra os choques mecânicos, permitir o seu crescimento simétrico, desenvolvimento saudável das suas articulações e musculaturas, impedir a aderência do embrião ao âmnio, equilíbrio da temperatura dentro do útero, prevenção da compressão do cordão e depósito das excrementas fetais. Importante desenvolvimento do trato gastrointestinal e respiratório. Nossa, quanta coisa, né? E como que ele é produzido? Na fase embrionária, ele é produzido apenas pelo líquido que vem da mãe. Esse líquido será contido no saco amniótico, uma membrana, uma camada fina translúcida, porém muito forte e resistente. Essa membrana deverá conter o bebê e o líquido amniótico durante toda a gravidez, devendo romper lá na hora do parto, como eu disse para vocês. Aliás, essa membrana é a primeira coisa que a gente consegue ver no ultrassom. Antes mesmo de aparecer qualquer estrutura do bebê ou o próprio bebê em si. Conforme os rins do feto começam a funcionar, ele passa a assumir a função principal de ser responsável pela produção do líquido amniótico. É isso mesmo, pessoal. Todos nós passamos a maior parte do nosso tempo na barriga das nossas mães mergulhados no nosso próprio xixi. Mas não se preocupe, era um xixi limpinho, porque a placenta se responsabilizava por eliminar tudo de ruim que pudesse haver nele. Tão limpinho, mas tão limpinho que a gente engolia esse xixi. Eita, como é que é? Não bastava boiar no xixi, era importante engolir o xixi? É isso mesmo. Então vamos entender como é que funcionava esse equilíbrio perfeito que dependia de tantos fatores como a gente viu até aqui envolvidos nesse processo entre a mãe, o bebê e as membranas. Nós vamos falar de cada um deles. Então vamos lá. A primeira coisa, como eu disse para vocês, para que o líquido se mantenha lá dentro é importante que a membrana esteja íntegra. Então por isso que sempre que a gente suspeita de que alguma coisa não esteja legal com o líquido, a gente precisa entender se a membrana está inteira ou se ela se rompeu. Por isso que a maioria das vezes se recomenda que vá ao hospital para avaliar se essa membrana se rompeu. Por quê? Porque para ter certeza que se está perdendo líquido, é importante que o médico do pronto-socorro veja esse líquido saindo de lá de dentro, tá? Porque é importante que as gestantes saibam que ao longo da gravidez, a lubrificação vaginal vai aumentando conforme os hormônios vão aumentando também. Então, às vezes, pode haver uma sensação de que há uma umidade na vagina que não necessariamente é o líquido que está escorrendo. Então, mesmo que no ultrassom a gente veja que o líquido diminuiu, não necessariamente quer dizer que ela perdeu esse líquido. Pode ser simplesmente que aconteceu alguma outra alteração nesse processo que a gente vai avaliar agora. Bom, tanto a membrana inteira, não aconteceu nenhuma alteração na função da membrana, a gente tem que lembrar que tem a mãe e o bebê nesse processo. Com relação ao bebê, como a gente conversou, o líquido é produzido nos rins do bebê. Então a gente tem que ter certeza que esses rins se formaram, né, e que eles estão funcionando direitinho. Se eles se formaram, a gente avalia no ultrassom morfológico, né? O médico geralmente pede esse exame por volta de 20 a 24 semanas para avaliar. E nesse exame também a gente vê
a bexiga do bebê cheia. Isso a gente também consegue ver no primeiro morfológico já, a bexiga do bebê cheia, mas a gente reavalia esse processo no segundo morfológico e vê como é que isso está funcionando, certo? Outra função importante, como eu falei para vocês, o bebê engole esse líquido, né? Isso vai ajudar no desenvolvimento do trato gastrointestinal, e se o bebê não estiver engolindo adequadamente, pode haver um acúmulo de líquido do lado de fora. Então, se ele não produz o líquido pode estar diminuindo, e se ele não estiver engolindo o líquido pode estar aumentado, certo? E da parte da mãe, né? Isso é muito importante. O que a mãe oferece altera diretamente o quanto de líquido está lá dentro. Então, duas coisas importantes. Por que, por exemplo, quando a mãe tem diabetes, pode haver um aumento do líquido? Geralmente Gente, esse é meu gato, tá? Ele quer participar da filmagem. Geralmente quando tem diabetes, quando tem açúcar no sangue demais, e isso também não necessariamente no diabetes, mas quando a mãe dá uma exageradinha, sabe? Come muito mais doce, mais pão, mais macarrão, esse açúcar no sangue acaba chegando mais pro bebê e faz com que ele aumente a eliminação de urina que ele tem. Então aumenta a quantidade de líquido na bolsa, tá? Então o controle do diabetes ou a mudança da dieta, só um minutinho para o gato parar, a mudança da dieta faz com que esse líquido se reequilibre, certo? E ao contrário, se a mãe não oferece o líquido necessário, se ela esquece de ingerir líquido, ou então, e isso é muito importante, por mais que a mãe ingira líquido, se ela estiver estressada, se ela estiver ansiosa, ela vai liberar adrenalina. A adrenalina faz o quê? Fecha o vaso de sangue. E fechando o vaso de sangue, por mais que ela tome líquido, esse líquido não vai chegar até o bebê. Então, o que eu costumo recomendar para elas? Porque assim, a gente não consegue viver numa bolha. A gente não consegue ficar longe do estresse, da ansiedade o tempo todo. Mas a gente consegue gerenciar esse estresse. Percebeu que está estressada, percebeu que está ansiosa? Para tudo. Respira fundo e solta. Quando a gente faz isso, a gente libera a noradrenalina, o antídoto da adrenalina, que vai bloquear os efeitos da adrenalina. Ela vai relaxar a musculatura do vaso sanguíneo, ela vai diminuir a frequência respiratória, ela vai diminuir a pressão, porque outra coisa que também pode fazer diminuir o fluxo de líquido para a gestante é a pressão alta. Então vocês percebem como isso tudo é um equilíbrio muito sutil e muito perfeito. É importante que tudo funcione muito perfeitamente para que o líquido dentro da bolsa do bebê permaneça sempre constante e normal. Então é um fator muito importante que nos diz muito sobre como está o bebê, mas ele também oscila constantemente. Então, um achado de líquido alterado no ultrassom nos chama atenção, mas nos pede que a gente perceba o que está acontecendo ao redor desse bebê para tentar compreender de que maneira que a gente pode ajudar mamãe e bebê a ficarem bem, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativem o sininho e voltem sempre, e até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.